Veja no ICL Notícias, segunda edição. Brigadeiro acabou com a festa. Ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, confirma a trama golpista e diz que Freire Gomes ameaçou dar voz de prisão a Jair Bolsonaro. Papuda, Liz, espera. Boa estadia lá, valeu? Braço direito cortado. Fábio Weingarten é demitido do PL e Silas Malafaia sai em defesa do ex-assessor de Bolsonaro. Climão na Casa Branca. Trump constrange presidente da África do Sul com vídeo suspeito sobre genocídio branco. If we feel there's persecution or genocide going on, the white farmers, and they're fleeing South Africa. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na Pop TV no Rio Grande do Sul e também na Web Rádio São João, transmitindo diretamente de Quixadá, interior do Ceará. Eu já começo aqui dando boa tarde para os meus parceiros Chico Sá, também Heloísa Vilela, lá em Brasília, para falar desse depoimento bombástico, meus amigos. Brigadeiro acaba com a festa. Gostei da manchete. Gostei da manchete. Boa tarde, Elô. Olha, hoje vou confessar, boa tarde, Chico, boa tarde, Gabi, eu vou confessar para vocês, hoje, enquanto eu mandava pelo WhatsApp, palavra por palavra do que estava acontecendo aqui dentro do STF, da primeira turma, mais de uma vez eu botei embaixo assim, bomba, bomba, com um monte de exclamação, vocês podem ter ideia, né? Não, hoje é para gastar o bomba, bomba, porque é real, né? Estava muito favorável as narrativas bolsonaristas, como eles dizem. O Gomes Freire tentou amaciar no dia anterior. O Freire Gomes, né? A gente está sempre trocando. né? Igual o medo e delírio, que já trocou definitivamente. Isso, exatamente. Então, Freire Gomes ou Gomes Freire? Freire Gomes. Freire Gomes tenta ali arrumar a história para não ferir Bolsonaro, para dizer que foi só um cafezinho lá na mesa, e hoje arrombou a porta o Brigadeiro, não é, de uma maneira ali contundente, dizendo o que aconteceu. Ô, Elô e Chico, a gente trouxe palavra por palavra, aliás, a Elô acompanhou, sim, e a gente trouxe a transcrição aqui e vai fazer quase que uma tradução simultânea, porque como o Chico disse aqui, né, Elô, o Freire Gomes, ele deu uma sabonetada, amenizou ali, usou palavras para dar uma apaziguada, vamos dizer assim, no que o Batista Júnior diz que Freire Gomes disse a Bolsonaro, na ocasião, né, que ele iria prender Bolsonaro caso ele insistisse em continuar com a trama golpista. Então a gente trouxe aqui o que disse cada um deles e também traduziu o que, na verdade, o Freire Gomes estava querendo dizer nessa história toda. Então vamos por partes, antes de a Elô poder comentar também o que ela acompanhou lá, porque não foi um depoimento que foi transmitido para todo mundo, mas a Juliana Dalpiva e a Heloísa Vilela conseguiram acompanhar ao vivo tudo o que estava acontecendo ali nos bastidores. Vamos lá, então, a gente teve esse depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que foi muito mais direto do que o Freire Gomes, dizendo o seguinte, está aí na sua tela hoje, ele confirmou que o Freire Gomes ameaçou, sim, Jair Bolsonaro. Então, nas palavras dele, abre aspas, acompanhei anteontem a repercussão do depoimento de Freire Gomes, estava chegando de viagem. Freire Gomes é uma pessoa polida e educada, não falou com agressividade, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou, com muita tranquilidade, calma, mas colocou exatamente isso. Se fizer isso, ele estava falando para o Bolsonaro, gente. Se fizer isso, eu vou ter que te prender.
Aí vamos trazer o outro lado, o lado de Freire Gomes, que usou ali um cálculo meticuloso no depoimento do STF na segunda-feira. Então, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, abre aspas. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso, de forma alguma. Acho que houve aí uma má interpretação. Até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes. O que eu alertei ao presidente, sim, foi que se ele saísse dos aspectos jurídicos, né? Além de ele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Elô, agora eu vou passar para você já com a tradução do que o Freire Gomes queria dizer ao Bolsonaro. Então, possíveis traduções das declarações do Freire Gomes. Saísse dos aspectos jurídicos, né, Chico e Elô? Então, se ele tentasse dar um golpe de Estado, sair dos aspectos jurídicos, poderia ser enquadrado juridicamente. Ele estava querendo dizer que ele poderia, sim, receber voz de prisão. Não é isso, Elô? Exatamente. Tintim por tintim aqui. Ser preso ou ser processado, no mínimo, né? Eu acho que ficou muito claro, Gabi, e não sobrou nenhuma contradição entre um depoimento e outro. Porque quando você fez essa tradução, fica muito claro que o que ele disse para o Bolsonaro, de maneira muito educada e polida, foi que se ele rompesse com a Constituição, com a norma democrática, ele sofreria consequências jurídicas, que seriam o quê? Voz de prisão, seria um processo na justiça, e que isso não ia acabar bem para ele. Eu acho que ficou muito claro, por mais que ele não tenha querido usar um português bem claro, direto e objetivo, como usou hoje o Batista Júnior, com toda a sua firmeza, tranquilidade, foi depor sem advogado nenhum do lado, ao contrário do Freire Gomes, né? Ele estava lá sozinho, depondo por conta própria e contando o que sabe. Foi muito impactante, porque não é só o que ele disse, é a maneira também como ele disse que conta muito, né? É, né, Chico? Com certeza ele estava muito mais firme do que o Freire Gomes na segunda-feira. É, dizendo o que deve ser dito, né? O Freire Gomes, ele faz ali o que a gente chamava antigamente de tucanar a linguagem. Ele tucanou, ele amaciou, ele tentou dizer de outro jeito para não ferir de forma alguma o Bolsonaro. Mas ele estava dizendo também a mesma coisa. A Juliana Dalpivo usou o afinou também. Tinha usado o verbo afinar, que é... Eu acho que é aquela história, não quero ficar tão de mal dele, posso encontrá-lo por aí, vamos deixar nessa linguagem mesmo, mas era a mesma coisa. Por isso daí, importantíssimo o chute no balde do Brigadeiro. Esse chute no balde é importantíssimo para dizer. E vou te falar outra coisa, claro, né? Não, e vou te falar outra coisa, Chico. Não foi preciso o Alexandre de Moraes ou algum advogado apertar o Batista Júnior para ele falar com todas as letras o que ele precisava falar, como aconteceu com Freire Gomes. Vocês se lembram, na segunda-feira ele tentou não dizer o que ele sabia, até a hora que o Alexandre de Moraes entrou na interpelação e falou, vem cá, o senhor não pode mentir aqui não, né? O senhor ou está falseando a verdade aqui ou falseou na Polícia Federal. Então o senhor não pode, vou lembrar ao senhor que o senhor é uma testemunha, não pode mentir no STF, vou lhe dar uma outra chance. E foi aí que ele realmente aproveitou a chance para não ser processado por perjúrio e disse o que tinha que dizer, porque era o que ele sabia. Não foi preciso nada disso com Batista Júnior. Tanto é, gente, que o depoimento dele durou, segundo a minha contagem, 1h40 só. Então, as respostas dele foram tão objetivas que eliminaram qualquer dúvida. Não foi preciso ficar rodeando em torno dele até ele dar a resposta, não. A pergunta era feita e ele dava a resposta. E muitas vezes era sim, não, foi assim, foi assado, acabou. Então, não deixou a menor dúvida. Eu diria que não deixou pedra sobre pedra, entendeu? O Elô e Chico também, muita gente aqui no nosso chat, claro, perguntando, cada um deu uma versão. O Freire Gomes deu uma boa amenizada ali para não dizer que, de fato, ameaçou prender de uma forma muito polida, muito educada o Bolsonaro. Então, se levantaram questões de Gabi, posso só pontuar uma coisa? Pode, com certeza, Elô. Se você prestar atenção no que o Freire Gomes diz,
ele não nega Isso. que tenha levantado essa hipótese. O que ele nega é ter dado ordem de prisão ao Bolsonaro. Se você voltar lá no que ele diz, a mídia até andou dizendo que eu dei ordem de prisão ao Bolsonaro. Não foi isso que aconteceu. De fato, não foi isso que aconteceu. Ele não deu ordem de prisão, ele ameaçou, ele lembrou que existe uma ordem jurídica que o Bolsonaro precisava cumprir. Isso aí, Elô, essa é excelente observação, mas muita gente pergunta, são duas versões diferentes, podem chamar o Freire Gomes para depor de novo, pode ter acariação no Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com 2 juristas com muita experiência para poder entender, e aí, pode ter mesmo, efetivamente? E um diz, olha, até pode, assim, desde que seja relevante para o processo, então se não tiver outros elementos de provas, mas se você tem outro meio de prova, por exemplo, outros depoimentos, outros militares estavam presentes, outras pessoas estavam nessa reunião. Então, é muito improvável. Eu acho que, a essa altura, o próprio Alexandre de Moraes já está por demais contente com a própria versão do Freire Gomes, que não se choca. Não é uma versão que seja completamente contrária, não. É uma versão polida, educadinha, delicada, arrumada para não ferir o chapa Bolsonaro, e a outra chutando o balde, dizendo a real, na cara, direto. É uma questão de estilo. Cada um tem um estilo de contar uma história. Não, e tem uma questão muito importante nisso, né, Lu, que assim... E acrescentaria outra coisa também. Acrescentaria outra coisa, que o Alexandre de Moraes, quando ele entrou pesado e disse, olha, o senhor tem mais uma chance, fale aí a verdade, aí ele disse, e no final do depoimento, Alexandre de Moraes voltou à carga, como quem quisesse reconfirmar tudo o que já tinha sido dito, e perguntou novamente de maneira objetiva e ele respondeu. Então, eu acho que não restou dúvida mesmo no depoimento do Freire Gomes, e concordo muito com você, Chico, não existe contradição entre os 2 depoimentos do Batista Júnior e do Freire Gomes, existem nuances, mas a essência é a mesma. Sem contar que o que é importante nessa história é o que está sendo o objeto da investigação, né? Que é essa tentativa de golpe de Estado ou esse golpe frustrado, também como muitos especialistas preferem, até eu prefiro dizer. Então, isso não tem relevância se você colocar no peso nessa série de elementos, depoimentos que mostram que houve sim essa tentativa de golpe. Então, acaba sendo um fator que, claro, é interessante a gente observar como é que eles se comportaram, o que isso diz sobre a história toda, mas no fim do dia, para a investigação, isso vai ser algo muito menor. É muito mais midiático, até porque os depoimentos começaram agora, né? Sim, agora é que a gente vai ver esse tipo de história. Olha, até agora, você vê que não há versão nenhuma de nenhum dos advogados, nem da primeira ao quarto grupo do golpe, ninguém nega o golpe. É só o modo de contar. Um diz, eu tava pedindo um iFood, um Rappi na hora para os meus filhos, o outro estava não sei aonde. Cada um está tentando deslocar da cena do crime, tirar o seu cliente da cena do crime. Mas ninguém está negando mais golpe a essa altura, né? Não tem nem como, né, Lu? É exatamente isso, Chico. A ministra Carmen Lúcia apontou isso muito bem ontem. Ela disse, interessante, que ninguém vem aqui dizer que não houve tentativa de golpe, que isso não aconteceu. Não, os advogados estão vindo aqui para dizer, pode até ter havido, mas meu cliente não participou. Então, o que, de forma reversa, é uma confirmação do que aconteceu, né, gente? Elô, eu vou aproveitar que a gente está falando aqui sobre esses elementos da tentativa de golpe, e aí a gente trouxe aqui algumas transcrições dessas falas do depoimento do Batista Júnior que colocam Bolsonaro no centro dessa história. Então, retomando um pouco o depoimento do Batista Júnior de hoje, ele disse que as Forças Armadas foram claras de que não havia fraude nas urnas lá em 2022. Só que mesmo assim o Bolsonaro ele estava insistindo, procurando alternativa para não reconhecer de jeito nenhum a derrota dele e a vitória do presidente Lula. Então, o Batista Júnior diz o seguinte, aqui a gente tem também mais um abre aspas dele. Durante todo o período eleitoral, as forças avaliam a conjuntura
Estávamos entendendo a sociedade, o povo rachado ao meio, sempre trabalhamos com hipótese de GLO, como previsto no artigo 142, por iniciativa de um dos poderes. No primeiro período, na reunião do dia 1º, estavam o ministro Paulo Sérgio, da Defesa, os 3 comandantes e o advogado-geral da União. Colocamos que não havia fraude, importante isso. Bolsonaro perguntou ao Bruno Bianco se havia alguma outra decisão jurídica a se tomar e ele disse que não. Quer dizer, ele estava ali tentando entender qual seria a alternativa para reforçar que ele não tinha perdido nas urnas, né? Tentar alguma artimanha. Cara, qual é a saída jurídica para quem perdeu a eleição? Pegar o boné, ir para casa e tentar daqui a 4 anos. Mas não, ele estava procurando uma saída jurídica que rompesse com a ordem para poder ficar no poder, né? É muito claro. Aliás, Chico, eu vou aproveitar e trazer um outro trecho aqui também para você poder comentar, envolvendo o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, né? Porque o brigadeiro, o Batista Júnior, ele disse que saiu da sala quando o Paulo Sérgio apareceu com a minuta do golpe, né? Mostrando ali para os chefes das Forças Armadas. Então, ele diz o seguinte, no dia 14 de dezembro... Isso, Gabi, já é... Fala. Isso já é a segunda reunião, né, sobre a minuta do golpe. Ele cita 5, e ele diz que ele chegou atrasado. Essa é aquela segunda reunião do dia 14, né? Então, ele chega atrasado, todo mundo já está sentado. Isso é que eu achei interessante, por isso eu pedi para falar, porque ele descreve minuciosamente. Fulano estava de costas, o outro eu sentei de frente, o outro estava ao meu lado e já tinha em cima da mesa um envelope de plástico com um documento dentro. Aí, continue, Gabi. Isso é muito, muito importante. Ele diz, no dia 14 de dezembro... o ministro Paulo Sérgio Nogueira apresentou a minuta no Ministério da Defesa. Eu fui o último a chegar. O almirante Garnier estava de costas, Paulo Sérgio de lado e Freire Gomes estava de frente. Então Paulo Sérgio disse, trouxe aqui esse documento para vocês lerem. Não lembro se era estado de defesa ou de sítio, mas não via motivo nenhum. Aí continua. O documento estava na mesa dentro de um plástico. Então, perguntei se o documento previa a não assunção do presidente e ele, Paulo Sérgio, disse que sim. Respondi que não admitia receber o documento. Levantei e saí da sala. Quer dizer, ele estava ali... Eu achei também impressionante isso que você descreveu, Elô. Primeiro, a riqueza de detalhes. E segundo, porque ele foi muito firme em dizer como ele agiu no momento. E também foi muito firme durante o depoimento dele, né? Parece que ele foi com tudo anotadinho ali. E Exatamente. E um dos advogados perguntou a ele, o senhor nem leu o documento? Ele falou não. Então o senhor não pode dizer que era um documento, uma minuta golpista, não era para impedir a posse do presidente Lula. Aí ele falou, se não fosse isso, depois do que eu falei e me retirei, o ministro da Defesa teria me chamado de volta. E ele não me chamou. Exatamente. Exatamente. Se tivesse outro teor, peraí, não é isso que você está pensando. O famoso não é nada disso que você está pensando. Aplicaria-se isso. Nada disso foi e não se falou nada. Não tinha outra coisa. O que muda é a diferença. Não, eu queria via artigo 142, não, o outro queria já botar os tanques na rua, não, o outro queria já sair matando todo mundo, como verbalizou aquele policial federal. Há diferenças nos modos. Um é mais Rambo, o outro é mais vamos tentar pelo jeitinho, que é a turma ligada ao Ives Gandra, vamos pelo artigo 142, colocar as Forças Armadas como mediadoras. Era só, cada um tinha um estilo de dar o golpe. Mas a vontade, o grande consenso, fora um ou outro, como o caso do Brigadeiro, era chutar o balde e fazer o golpe. E eu acho que é importante também
compreender o contexto todo, porque ele fez um histórico. Isso é muito importante para a gente entender o clima e a progressão da tentativa de golpe, né? Então ele começa a contar das primeiras reuniões, quando se falou de GLO, estado de sítio, a impressão que ele tinha é que havia uma preocupação com uma conflagração da sociedade brasileira, porque ela estava mesmo muito dividida, rachada ao meio, polarizada, como ele disse. Porém, ele acrescentou que o ruído sob os nossos pés ou sobre os nossos sapatos já era muito alto há muito tempo. Na medida que as reuniões foram progredindo, né, ele começou a notar que o objetivo não era apaziguar o país, porque em momento nenhum foi falado a respeito da necessidade de retirar as pessoas que estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. Em nenhum momento foi discutido o que fazer para que os caminhoneiros voltassem para casa e desimpedissem as estradas. Então não havia nenhuma discussão em andamento a respeito de apaziguar o país, enquanto continuava se discutindo medidas jurídicas, GLO, estado de emergência, né? Então ele foi entendendo, ele falou, não é disso que eles estão falando, então eles estão falando de uma ruptura democrática. Ô Chico, e uma coisa que a Elô, o Demore, hoje mais cedo também, a Juliana estavam conversando, né, acompanhando esse depoimento, é que o Batista Júnior, ele diz, a gente ficou incomodado, ele estava falando dele, né, o Batista Júnior da Aeronáutica, o Freire Gomes, do Exército, e do Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa. Quem estava ali, assim, com uma postura diferente, que ele sentiu uma postura diferente, foi o Garnier, né? Sim. O comandante da Marinha, que justamente, segundo as investigações, era aquele que ficaria ao lado do Bolsonaro, eventualmente, num golpe. Então, ele não estava na mesma sintonia dos demais nessas reuniões que a Elô está descrevendo, né, Elô? Exatamente. O Paulo Sérgio depois mudou de posição. E hoje, quando acabou o depoimento, eu estava aqui esperando para conversar com vocês e passou aqui o Demóstenes Torres, que é o advogado do Garnier e que a gente não pode esquecer que foi vereador. Foi cassado em 2012 por suspeita de envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Mas, enfim, só para não esquecer quem ele é. E ele saiu, você vê como é o jogo de influência, de criar narrativa na mídia. Ele falou para mim que saiu daqui satisfeitíssimo, porque ele viu uma contradição entre Gomes Freire, entre o Freire general Gomes. Freire Gomes... Vocês já me atrapalharam, tá vendo? E o Batista Júnior. Por quê? Um diz que o almirante Garnier se colocou à disposição do presidente e o outro diz que ele colocou tropas à disposição do presidente. Como se essa palavra, incluir tropas na frase, fosse fazer grande diferença e colocar um contra o outro. Não me parece que seja o caso, mas ele está se pegando nesse ponto. É muito importante. Acho que vou chamar o Rodrigo Viana para a nossa conversa aqui, aproveitando para trazer outros trechos, porque esse depoimento, assim, rendeu pano para manga. A gente falou sobre isso hoje à tarde, Rodrigo, com uma transmissão até urgente. Não foi CL urgente, mas foi uma transmissão urgente hoje que o Demore comandou com a Heloísa Vilela e a Juliana Dalpiva também. Sim. Eu quero trazer você aqui para a conversa. Acho que posso trazer mais um trechinho? O que você acha? Você que manda, né, Gabi? Por favor. Então, tem um outro nome que o Batista Júnior ele implica, que é o general Augusto Heleno. Elô vai gostar de falar sobre isso, porque ele disse ter desconfiado de que o general Heleno estava participando da trama golpista com o Bolsonaro. Como é que ele fala a respeito disso? Conversei, abre aspas, conversei em 2022. Ele, general Heleno, tinha filho se formando no ITA. A diplomação foi em 16 de dezembro, ele está descrevendo aqui os acontecimentos. Nunca tinha conversado com ele, estava na formatura, presidia a diplomação, ele veio me procurar, dizendo, aliás, pedindo uma carona, se eu podia trazê-lo para Brasília, porque o Bolsonaro chamou para uma reunião de emergência dia 17. Aí ele continua, não é normal o senhor sair de formatura para reunião sábado, de emergência. Vou lhe dizer, Batista Júnior reproduzindo a conversa com o Heleno. Eu e Força Aérea e Comando da Aeronáutica não vamos bancar qualquer ruptura.
Ou seja, ele cortou o general Heleno completamente ali. Ele estranhou a firmeza com que falei. Ele veio no avião, sentou na cabine e não falamos mais. Não sei se teve reunião e nunca mais falamos. Quer dizer, torta de climão completa. Torta de climão, Chico e Elô. Quer dizer, o general Heleno vai na formatura do filho, no ITA, mas estava querendo mesmo um golpezinho. E aí o Bolsonaro chama para uma reunião de emergência. Heloísa Vilela, dia 17 de dezembro, num governo normal, que estivesse acabando, era dia de limpar as gavetas, de estar terminando de se aprontar para ir embora. Não era dia de reunião de emergência, 17 de dezembro, ainda mais um sujeito que está formando o filho na faculdade, deveria querer ficar ali com o filho, né, Chico? É mais um indício. E ele queria puxar o Batista Júnior, né, o Batista, para poder falar um pouco mais, né? Pega o carona no avião, temos uma conversa. O Batista Júnior conta que cortou. Quem sabe convence, né? Quem sabe convence ainda trazer para o golpe. Que reunião de emergência é essa no dia 17 de dezembro, quase véspera de sair do poder? Era nesse período, eu lembro muito bem, a versão que espalharam era que havia um Bolsonaro triste, melancólico, deprimido no palácio. Ninguém queria saber, o assunto era só esse. Lembra que Sim. Você via a CNN, Globo News, todo mundo correu a versão do Bolsonaro tristinho. Os caras, na verdade, estavam tramando o maior em golpe. silêncio. E espalhando que o outro estava triste, era só sentindo o peso da derrota na eleição, quando não queriam entregar a rapadura de jeito nenhum. Elô. E o Batista Júnior ainda complementou dizendo o seguinte, eu ainda perguntei para ele, hoje tem um baile hoje à noite, o senhor está aqui com a sua esposa, o senhor não vai ficar para o baile, o senhor vai para essa reunião de emergência, que emergência num sábado, né? E aí fez o que fez e já deixou claro que com ele não tinha conversa sobre qualquer tentativa de golpe, mas Heleno correu, golpista que é, conhecido, renomado, correu para Brasília, veio aqui para Brasília para essa famosa reunião que ninguém sabe, ninguém tem uma descrição do que foi essa reunião até agora, pelo menos nessa ação penal que a gente está aqui acompanhando. Mas, repito, a firmeza, a clareza e a objetividade do Batista Júnior foram realmente impressionantes e abreviaram o depoimento para 1h40, não precisou mais do que isso. Sabe o que me chamou a atenção hoje, Elô? Não sei se você teve tempo disso, porque você estava aí no STF, mas eu fui avaliar como é que estava a cobertura da mídia tradicional. Você abre o UOL, até agora há pouco estava ignorando, como se não existisse o depoimento do Batista Júnior. Totalmente, ignorando. Agora há pouquinho subiu uma matéria, agora há pouquinho. O G1, a mesma coisa, tinha matéria sobre um monte de assunto, estava lá pela 12º assunto, Batista Júnior, e sem o nome do Bolsonaro. Sim. Então, é incrível. Agora, por outro lado, nossa audiência aqui super alta, porque quem está querendo se informar sobre esse assunto está vindo buscar aqui no ICL. Agora, me chama atenção isso, uma operação aí para fazer de conta que não tem o Bolsonaro, porque hoje ficou ruim para o Bolsonaro, né, Elô? O resumo da ópera foi esse, né? Ficou péssimo para o Bolsonaro. E te digo mais, Rodrigo, desde segunda-feira eu estou fazendo esse exercício, tenho colocado coisas até nos nossos grupos, mostrando o que a imprensa está colocando como destaque de primeira página e deixando a cobertura desse momento histórico para as calendas, como se isso não tivesse a menor importância na história brasileira. E é o momento mais importante da nossa história desde a redemocratização e da Constituinte para cá. Acho que não tem outro momento histórico tão relevante, porque a gente precisa virar essa página de maneira clara, objetiva, substancial e botar esse pessoal no lugar que eles devem ficar aqui atrás das grades. Acabar com essa história de forças armadas quererem tutelar a democracia, a sociedade civil e decidir os destinos da nação. Chega! E esse processo é que pode fazer isso. E a imprensa tratando como se não tivesse nada demais acontecendo aqui no STF. Acho que até tentando esvaziar, viu, Elô? Não é só não dando destaque, assim, limpando do noticiário. E a minha impressão, Chico, o Chico é repórter, mas foi repórter de dia a dia, de política durante muitos anos. A minha impressão, assim, é de que Elô, Gabi e todos que nos acompanham, né? É uma tentativa assim, Bolsonaro virou a página,
ele já é fato consumado, dançou. Não vamos falar muito, não vamos fazer muita borbulha, porque senão você fica repisando isso e é bom pro Lula. Sim. Então não, o Bolsonaro vai para a cadeia de uma forma ou de outra, ou vai ser condenado, ainda que não cumpra atrás das grades em regime fechado. Não vamos dar muito destaque para isso, não vamos falar, não vamos tensionar, porque aí fica mais fácil você construir uma outra candidatura pela direita. A minha impressão é essa, fingir que não está acontecendo nada. Sim, É isso que eu ia falar. Quem quer ser o herdeiro de Bolsonaro se não é Tarcísio de Freitas? E quem é o nome que essa turma toda dessas empresas aí estão querendo promover? Tarcísio de Freitas. Então, para eles falar muito nisso, pode acabar respingando no aliado. Exatamente. Eu acho que é por aí. Respinga um pouquinho no Tarcísio, apesar do nome dele não aparecer também, não precisamos forçar. Mas ele é do grupo, ele defende o Bolsonaro, ele vai para Paulista e para Copacabana dizer que o Bolsonaro é um grande estadista. Então, respinga, né, Gabi? Ele tá no palanque. Tá no palanque. Ele foi chamado como testemunha. Duvido... Ele foi chamado como testemunha, duvido que apareça. Será que vai? Foi chamado como Que testemunha. vai responder por... Tinha Duvido. um recurso antigamente, chamava responder por carta precatória. Não sei se ainda existe isso. Que é você quase finge que não vai, manda ali uma satisfação por escrito e resolve por aí para não aparecer muito. Pode ser. Mas eu acho importante que a Elô, você também, Rodrigo e Chico, batem nessa tecla dizendo que é histórico, né? Porque é um brigadeiro, ex-comandante, gente, da aeronáutica, dizendo com todas as letras que um ex-presidente da República participou das reuniões com o plano golpista e, né, esteve à beira de ter voz de prisão, numa mesa no... Exato. Para mim, 2 momentos assim dramáticos que quase dá para imaginar, né? O Freire Gomes, que é Ilô também, eu também toda hora chamo de Gomes Freire por causa da rua no Rio de Janeiro, que é a rua Gomes Freire. Mas o Freire Gomes dizendo, olha, até com a voz tranquila, como descreveu o Batista Júnior, se o senhor insistir nesse caminho, eu seria obrigado a dar voz de prisão para o senhor. Essa é uma cena que a gente pode imaginar. E a outra, para mim, que é quase de filme também, é essa reunião com a pasta, vocês também descreveram aqui, eu vi, também. Com a pasta em cima da mesa, e aí chega o Batista Júnior e fala assim, aí nesse documento, prevê que o presidente eleito não toma posse? Sim, prevê. Então eu não participo, ele levanta e sai, é meio cênico assim. Ele até usa uma expressão bonita, ele prevê a não assunção do presidente eleito. Sim, então eu me retiro, desse ponto eu não passo, é meio cênico assim. Ao que disse o Garnier, segundo o depoimento do Batista Júnior, né, Lô, vou te passar a palavra, dizendo que as tropas da Marinha estavam à disposição do ex-presidente Bolsonaro. As da Marinha? Exatamente, também, as tropas, também. O Garnier dizendo que as tropas da Marinha estavam à disposição. Elô? E eu acho, Rodrigo, que você tem toda a razão. A riqueza de detalhes com que o Batista Júnior descreveu as reuniões das quais ele participou, as cenas nas quais ele esteve, são um prato feito, porque ele conseguiu colocar a gente, apesar de ter sido super claro e objetivo, ele conseguiu colocar a gente dentro das cenas, dentro das situações, a gente conseguiu ver o que estava acontecendo. Então eu acho assim que foi um depoimento realmente que a promotoria não poderia ter pedido melhor. Ele conta assim, eu cheguei, o fulano estava de costas, acho que é Isso. O outro estava de frente, e aí eu vi a pasta em cima da mesa. Então você imagina a cena, assim, isso aconteceu, gente, dentro do Ministério da Defesa do Brasil, na véspera do Lula tomar posse. Se isso não é uma tentativa de golpe, um documento dizendo que o Lula não tomaria posse, se isso não é tentativa de golpe, então o que é tentativa de golpe? Mais golpe. Claro. Isso é ação. Isso configura a ação golpista. Né? Não é mais uma conversinha de botequim, não é mais um papo entre amigos, isso é ação. São medidas que estão sendo tomadas, passos que estão sendo dados na direção do golpe. Então isso é ação. Usando a estrutura do Estado, olha que grave. E das Forças Armadas, como eles já fizeram dezenas de vezes no Brasil. E a gente estava falando também do Augusto Heleno, que estava tentando dar uma puxadinha, quem sabe, né, para o Batista Júnior aderir à tentativa de golpe. Outro que também ali, segundo o Batista Júnior, né, disse que o Batista Júnior disse que sofreu ataques do Braga Neto por não ter aderido, justamente. Sofreu mesmo, né? Lembra da troca de mensagens? Isso, e aí a gente tem também o depoimento do Batista Júnior falando sobre isso, sobre essas retaliações. Ele diz o seguinte: infelizmente, sim, senhor, o general Braga Neto foi um deles a promover ataques nas redes contra ele, Batista Júnior. Minha posição sempre foi muito firme. Minhas convicções não seriam
nem serão atingidas com esse tipo de ataque. Mas quando atinge a família, é chato. É uma tentativa infrutífera de me desviar do caminho certo. Tenho até hoje perfis no Twitter que colocam ataques a mim, me chamando de melancia, querendo dizer que era vermelho por dentro. Grande ataque. A operação, Gabi, foi muito pesada contra ele. Incluindo uma emissora, a Jovem Pan, com o neto do ditador, o Figueiredo, Paulo Figueiredo, que era era ponta de lança nesses ataques. Ele lançava as teses dele e ele gerava conteúdo para o ataque a esses militares que resistiam à tentativa de golpe. Isso está numa conversa, Heloísa... Essa acusação que ele faz ao Braga Neto... Não, fala. Essa acusação que ele faz ao Braga Neto, eu só acho que ficou fraca, porque quando ele foi questionado pelo advogado do Braga Neto, né, o advogado perguntou, mas como que o senhor soube que essas acusações, que essa campanha contra o senhor vinham de Braga Neto? Ele falou, eu ouvi isso na Polícia Federal. Aí ficou fraco, porque ele não ouviu de um colega de farda, ele não ouviu de um amigo do Braga Neto, entendeu? Ele ouviu por causa das investigações. Então isso daí ficou um pouco fraco, mas o que ele passa e passou, sendo chamado de traidor, de melancia, continua passando, isso aí é inegável. Só que o melancia hoje estava lá depondo com tranquilidade, firmeza, e o que promoveu os ataques, porque o Braga Neto, né, Heloísa, tem troca de mensagem do Braga Neto com o Ailton, que é aquele major da reserva, que saiu do exército. O Braga Neto ficou conversando com o Ailton, dizendo que era para sentar a porrada no Batista Júnior. Nele e na família, dizia a mensagem. Pode partir para cima. E aí eles falam, vamos botar no grupo dos malucos. Os malucos são os bolsonaristas de porta de quartel. Aqueles ficavam rezando para pneu. Então eles sabiam o que estava fazendo, espalhar que o Braga Neto era melancia para aquela turma que rezava para o pneu. O Batista Júnior, que o Batista Júnior. E ele também chama o Freire Gomes de cagão, né? Que é aquelas imagens que foram divulgadas lá, a conversa de 2022, né? Reclamando que ele não tinha, que era o comandante do Exército, né? O Freire Gomes, não tinha aderido ao golpe porque era um cagão. Palavras do Braga Neto. Braga Neto, que talvez conhecesse, porque o Freire Gomes na segunda-feira, não sei se deu razão para isso, né, Heloísa? Não sei o que você acha, mas segunda-feira, ao fazer depoimento meio assim, na retranca, do jeito que ele fez, estamos falando agora do general Freire Gomes, será que deu razão ao Batista? Foi depoimento de cagão, né, Rodrigo? Não sei, me parece. Talvez, ao ser procurado pelos outros milicos, o Freire Gomes adotasse esse estilo também, o que o fazia ser enquadrado como cagão, segundo o Braga Neto. Já o Batista Júnior é o cara que virava pro general e falava, eu dou carona pro senhor, agora golpe eu não dou. No meu avião eu dou carona, agora golpe não vai ter. Então era outro estilo, né? Já deixou bem claro. Se esse documento vai falar que não sobe a rampa, eu tô fora e vou embora. Então são posturas que os demais deveriam ter tomado também, né? Não há a menor dúvida. Elô, olha, hoje é o começo ainda, hein? Mas já foi um depoimento bombástico, como você disse lá no grupo, que a Heloísa estava acompanhando ali o depoimento do Batista Júnior e ela comentando, bomba, bomba. Então... Elô estava vendo nascer essa bomba, né? Ela estava lá na boca da história. Foi Zé Simão, boemba. E é curioso, gente. É curioso porque eu estava conversando com 2 jornalistas super jovens que estão no começo de carreira. E quando eu comecei a falar do quanto eu me sentia privilegiada e responsável por estar aqui nesse momento histórico, reportando isso, eles ficaram espantados. E aí começaram, na sequência, a conversar comigo e se dar conta da importância do papel deles, que eles não estavam se dando conta. Olha que coisa curiosa, né? Mas então, aí Elô, é impressionante. Aí a gente tem um bastidor do mundo da redação. É porque esse rapaz mais jovem que está sendo enviado lá para o STF já é assim, tem uma pontinha de história ali, vai cobrir e manda o cara que está começando. Por quê? Não por saber que sabe que aquilo é importante, mas porque quer encobrir. Quer encobrir, é só pegar um relato assim meio burocrático e a gente põe lá no pé da página, é isso aí. Mas é isso aí.
Mas parabéns, Elô, pelo Aí trabalho. a gente conversa com eles se enchem de Claro, ânimo, a começam a entender como é importante o trabalho de jornalista e começa a fazer com outro tipo de paixão também, né? A menina olhava para mim durante o depoimento, fazia sinais, entendeu? A rapaziada é inteligente, né? A pauta, quem pauta é que às vezes vai com malandro, malícia, né? malandro, é. Vai com malícia e malandragem, que é para proteger os Tarcísio da vida. É isso aí. Mas valeu, Elô. Importantíssimo a Heloísa e a Juliana Dalpiva estarem lá dentro hoje e foram transcrevendo. Isso permitiu que o ICL, 13h tivesse ao vivo aqui com a Heloísa, com o Demore, com a Juliana, e depois a tarde inteira o ICL Urgente, o N2, priorizando esse tema, que, como a Heloísa disse, é passar limpa a história do Brasil, como talvez a gente não tenha feito na saída da ditadura. Essa cobertura foi só a gente que fez aqui. Foi, desse no jeito foi ICL só a Notícias. gente. Obrigada demais, Elô. Um privilégio também ter você acompanhando esse depoimento histórico aí em Brasília. Um beijo grande, querido. Valeu. Boa noite, querida. Beijo, pessoal. Tchau. Muito bom, excelente, gente. A gente vai continuar falando a respeito desse assunto aqui ao longo do ICL Notícias segunda edição. Mas olha, Rodrigo, a gente aqui também tem uma outra história que movimenta, acho que não é só o depoimento do Batista Júnior que movimentou os Bolsonaro hoje, não. O dia não foi muito bom para eles, né, Gabriel? Não. Pois é, porque a gente Vai se formando um clima terrível, diria vai aquele se locutor. formando um clima terrível, exatamente, porque o PL demitiu, a gente falou sobre isso aqui ao longo da nossa programação, mas o PL demitiu o Fábio Weingarten, advogado da família Bolsonaro, né? Aliás, advogado, a gente diz aqui, porque oficialmente se apresenta como advogado, mas assim, assessor pessoal, braço direito da família Bolsonaro, principalmente do ex-presidente Bolsonaro. E qual que foi o motivo? Aí que tá o negócio, né? O motivo dessa demissão foi um incômodo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, porque vazou uma conversa de WhatsApp entre o Weingarten e o Mauro Cid, que era ajudante de ordens do Bolsonaro. Tem tudo a ver com essa investigação do golpe. Tudo a ver. Mesmo rolo. E nessa conversa, o Weingarten, ele tá... assim, a conversa vazou e saiu como uma crítica a Michele Bolsonaro, né? Que estava, aliás, até hoje é apresentada como uma candidata, uma eventual candidata à presidência da República da extrema-direita. É, talvez, uma das favoritas ali, porque está dentro do nome dos Bolsonaro, né? Então, ele diz, o Weingarten, que ela tem muita coisa suja, aspas aqui do Weingarten na conversa, e diz que nessa disputa ele prefere apoiar o Lula. E o Mauro Cid falou também. Exatamente. Mauro Cid, que conhece tudo da família Bolsonaro, diz, prefiro votar no Lula. E eles falam na maior tranquilidade, né? O que será que eles sabem da Michele hoje? Eu acho que não é só aquela matança das carpas do espelho d'água do Alvorada. Deve ser algo mais pesado. Eles falam do passado, né? Falam do passado. Eu não sei se é alguma questão moralista, pode ser. Essa questão Pode moralista. Ser. Eu sei que ele diz assim, bem... Tem muita coisa. O que seria o de menos, né? O que ela fez na vida particular dela, problema dela. Isso acho que não é o problema, mas para os bolsonaristas é, né? E no PL isso pegou muito mal, assim, também. Né? Para eles foi uma grande deslealdade ler essa conversa divulgada, assim, né? Foi uma demissão muito simbólica. O Weingarten, como a gente falou aqui, ele é muito próximo da família Bolsonaro há anos. É o arquivo. O arquivo. Se resolve falar, pelo amor de Deus. É que não é muito, não parece o perfil dele, não é fazer uma denúncia, entregar alguém a partir de agora, mas ele é uma testemunha ocular dessa sujeira toda. Inclusive dos acertos que o Bolsonaro fazia com alguns grupos de mídia. Sim. Eu cansei, eu trabalhava na TV Record, vi o Weingarten algumas vezes circulando lá pela redação, fez a ponte com o Edir Macedo, fez a ponte com o Silvio Santos, não foi o único, né, porque o Silvio Santos também tinha o genro, que era o Fábio Faria, mas ele foi da SECOM, né, o Weingarten, então ponte com a questão da comunicação e da grana para as empresas de comunicação. É também uma das pontes com a comunidade judaica, né? O bolsonarismo e a comunidade judaica, a parte mais de direita, de extrema-direita, e com empresários de São Paulo. Então ele sabe muita coisa, Gabi. Ele é um arquivo do que o Bolsonaro já conversou. E sabe o que chama a atenção também nessa conversa? Quem saiu em defesa do Fábio Weingarten nessa história. O Silas Malafaia. Sim. Eu estranhei, sabe? Eu também, Chico. Porque ele era muito favorável a Michele, defendeu recentemente a candidatura dela, quando a direita estava falando só do Tarcísio.
Eu não entendi o Malafaia ter feito isso. Tem sido, né? Tem se colocado nesse operador. papel de grande também porta-voz da família Bolsonaro. Será que não é um sinal, Chico, do tipo, Van Garten, você está sendo demitido, mas nós não vamos te abandonar jogado num canto. Calma. Né? Então, Malafaia... Até porque não pode, eu acho. Não pode. Então, é assim, aquele sinal que você manda dizendo, daqui a pouco a gente conversa com você. Tivemos que afastar agora, porque vazou, mas calma, isso aí seria muito grave se te abandonar. Ele fala, né? Tem uma postagem. Você tem a postagem? A gente tem a postagem lá nas redes sociais, o Malafaia falando sobre a demissão do Weingarten. Ele diz o seguinte: Fábio Weingarten, você tem minha solidariedade. Não gosto de ver covardia e gente que não tem memória de coisas boas. Estão sempre prontas para apontar falhas, nunca acertos. E ele não citou ali o nome da Michelle Bolsonaro, né? Mas diz que julgar alguém por conversa privada vazada à imprensa é o que ele chama de usar o mesmo expediente que usam contra nós. Se nós fazemos isso, Alexandre de Moraes pode fazer também. E ele disse que essas conversas que ele tem com o Bolsonaro, se as conversas que ele tem com o Bolsonaro hoje forem vazadas, o mundo vai desabar. Essa eu achei boa. Ele falou, se as conversas que eu tenho com o Bolsonaro vazarem, o mundo vai desabar. O que será que o Malafaia, né, fica falando? Já deu uma preventiva aí, né? Já deu uma preventiva. O Igor Melo talvez descubra antes de você perceber, viu, o Malafaia? O Igor Melo pode descobrir essas conversas antes de... E a Juliana Dalpiva, né? Te cuidem. Aliás, falando em Igor Melo e Juliana Dalpiva, a gente tem, vamos dizer, um novo capítulo dessa investigação jornalística deles, porque a gente tem o No Alvo, que está sendo semanalmente divulgados os episódios do No Alvo, do Império Malafaia, contando todos os bastidores ali, os bastidores políticos, né, de dinheiro da família Malafaia, do pastor Silas Malafaia, e agora a gente vai ter um documentário exclusivo, uma produção aqui do ICL Notícias, com base no que o Igor Melo e a Juliana Dalpiva trazem no podcast. Então, tem novos detalhes, vamos dizer assim, dentro desse documentário, e a gente vai exibir com exclusividade aqui, né, Rodrigo? Uma coisa é o podcast, outra coisa é o documentário. Então, muita coisa já está ali nos capítulos do podcast e tem coisas novas que você só vai ver no documentário. Fora que o documentário tem aquela linguagem, né, Gabi, que está tudo junto ali. Então, é uma outra forma de você se aprofundar nessa investigação feita. Aliás, tem para todos os gostos, né? Porque tem o podcast, tem a reportagem especial no site e agora o documentário. Que tem coisa exclusiva também. Então a gente vai trazer aqui um gostinho. Só quero lembrar para você que nos acompanha, tira esses 2 segundos aqui para se inscrever. Tem um QR Code na tela, se você estiver vendo na televisão, por exemplo, ou tem o icl2.com.br, onde você coloca o seu e-mail para receber o link da transmissão quando começar a exibição do documentário ao vivo. Depois tem até uma conversa, né, da Juliana, do Igor e o Eduardo Moreira. Então, vai ser no dia 29 de maio, 8 horas da noite, e vou te mostrar aqui um trechinho, uma pílula do que vem aí nesse documentário. Vamos assistir. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que é que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita? E como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário? Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje. E eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Por isso que eu tô falando, se ele tá preocupado com o zap que ele trocou com o Bolsonaro, de repente qualquer hora aparece mesmo, viu? Te cuida, Silas. Eu gosto daquela fala, não faz isso não, cara. Faz isso não, cara. Silas Malafaia parece que tá sempre num botequim lá no Rio de Janeiro, conversando, né? O pastor. Excelente. Faz isso comigo não, cara. É só um gostinho, Rodrigo e Chico, do que veio por aí na exibição do nosso documentário. Dia 29 de maio, 8 horas da noite. Quinta-feira,
da semana que vem. É isso, para todo mundo anotar na agenda. Aliás, a Cristina Serra está chegando aqui para conversar com a gente. Eu quero saber a opinião dela sobre a demissão do Weingarten também, se ela não surpreendeu, de repente, com o Malafaia defendendo o Weingarten publicamente. Cris, boa noite para você. Oi, Gabi, Rodrigo, Chico, boa noite para todo mundo que está aqui. Gabi, até por uma questão assim de manter a minha sanidade mental, eu não sou uma especialista em Silas Malafaia, por isso admiro assim, imensamente esse trabalho que a Juliana e o Igor fizeram, né? Porque a pessoa que se dispõe a mergulhar nesse universo, né, e trazê-lo, traduzi-lo, né, politicamente para a comunidade do ICL, de fato, merece o nosso aplauso, né? Eles merecem o nosso aplauso, porque não é fácil você conviver, né, com esse mundo que mistura, né, essa bandidagem política com a manipulação religiosa, com essa picaretagem generalizada, né, que a gente vê em tipos como o Malafaia. Mas o que me chama a atenção nesse episódio do Weingarten, e muito rapidamente, porque esse é outro personagem assim, que não merece muito da minha elaboração intelectual. O que me chama a atenção, na verdade, Gabi, é o papel da Michelle Bolsonaro, né? Pelo menos esta queda de braço ela ganhou. E isso, para mim, mostra claramente que a Michelle está se preparando, né, para ter uma atuação política importante em 2026. Ela será candidata. A que exatamente eu não sei, mas ela será candidata. Respirei fundo agora. Mas é verdade. Até respirei fundo agora, Cris, porque eu acho que você tem total razão. Não, bela leitura, Cris. É isso aí. Era um foco que a gente não tinha pego ainda. Exato. O lado de que, ao atender a Michelle antes de qualquer coisa e jogar as traças, aparentemente, o Weingarten, sinaliza a importância que a Michelle tem hoje, né, Cristina? Perfeita a sua leitura. Muito bom. Sim, é o que eu acho. Ela fala-se nela como candidata a presidente, não sei se ela vai ter cacife suficiente para isso, até porque isso vai depender da própria situação do Bolsonaro, né, do que ele vai conseguir manter como capital político até 2026, mas ela tem potencial sim para uma candidatura ao Senado, ali no âmbito do Distrito Federal, enfim, ela está no jogo. Eu já ouvi também a vice-presidenta com o Tarcísio na presidência. Tarcísio sai a presidente e a família Bolsonaro põe a Michelle na chapa para dizer, Tarcísio, se você costear o alambrado aí, a gente derruba e quem assume é alguém da família. Então, seria uma segurança para eles, mas eu não sei, esse xadrez está sendo jogado ainda, né, Cris? É isso mesmo. É isso. Ô, Cris, eu acho que é impossível a gente não comentar com você também sobre como que foi ontem o julgamento do Núcleo 3, que tornou mais 10 réus nessa trama golpista. Então, tinham 12 acusados, mais 12 foram, de fato, né? Aliás, 10 viraram réus. Né? Eram 12 acusados, 10 de fato viraram réus. 2 eles ficaram de fora, porque o Moraes, né, o ministro relator, ele disse que não tinha elemento suficiente para levar eles dois a virarem réus também, que são o general Newton Rodrigues e o tenente-coronel, o Cleverson Ney Magalhães. Foram eles que ficaram de fora por falta de indícios. Então, chamaram várias coisas ali no julgamento, chamaram a nossa atenção. Dentre elas, as estratégias que foram bem parecidas dos advogados, dos 12 acusados, né, nesse núcleo, que eles estavam tentando ali dizer, não, essa reunião na casa do Braga Neto foi uma confraternização, não era, a ideia não era, né, tramar um golpe. Isso aconteceu lá no dia 2 de novembro de 2022. E foi nessa reunião também que os Kids Pretos, por isso esse núcleo 3 é tão importante, né? Eles estavam detalhando, discutindo a execução de assassinato, o planejamento do assassinato. Então, a gente até preparou aqui um compilado dessas falas dos advogados. Acho que para a gente ouvir aqui a sua análise, vale a pena a gente assistir esse trecho. Vamos lá? Eu gostaria, desde o início, Excelências, que essa casa me autorizasse a tratar esse encontro
como encontro e não como reunião. Essa reunião de confraternização à vida. Que reunião foi essa? E ele, então, o colaborador diz, olha, foi uma reunião de confraternização, um bate-papo de bar, de turma, 28 de novembro. Praticamente no final de ano. Todo mundo sabe que quando entra na primeira semana de dezembro, mas ninguém tem tempo para absolutamente nada. A denúncia traz como se esse encontro fosse previamente elaborado com o intuito maquiavélico de se discutir um plano de golpe de Estado. Esse encontro foi completamente aleatório. Essa reunião, essa confraternização do dia 28, não tem nada a ver com outras reuniões que aparecem na peça acusatória. Reunião de, enfim, minutas, etc. Nada a ver. Essa reunião só pode ser mesmo tratada, como disse o delator, como uma conversa de bar. Aí, conversa de bar. Aí o ministro Alexandre de Moraes prontamente, durante o voto dele, respondeu a essa estratégia das defesas. Vou chamar esse vídeo também e aí a Cris já comenta tudo de uma vez. Vamos lá. Eu cheguei a ouvir conversa de bar, para trocar conversa fora. Na verdade, era para jogar a democracia fora, que é um pouco diferente. Toda a reunião foi organizada e excluindo determinadas pessoas para que só fossem forças especiais, os kits pretos, com uma clara intenção. E aqui a narrativa toda feita e a descrição fática é muito objetiva da denúncia, de pressionar os chefes militares a aderir ao golpe. Se fosse para tomar cerveja com os amigos, não haveria necessidade de excluir mensagens e ainda alertar. Muitas coisas vazam. E aí também tem o print da conversa do Correia Neto com o Mauro Cid, 3 mensagens apagadas, ele fala sim, claro, e daí muitas coisas vazam. Cris. Gabi, é pueril, né? Essa sucessão de argumentos dos advogados, né, que vocês acabaram de mostrar, é absolutamente pueril. Eles podiam, pelo menos, ter combinado entre eles usar algumas expressões diferentes, porque chega a ser risível esse tipo de argumento, né? E também, por que esse tipo de argumento? Porque não há argumento, né? As provas são tão contundentes, a descrição da conspiração golpista está tão bem feita, tão bem amarrada, digamos assim, as provas, as evidências são tão robustas que, de fato, para os advogados de defesa deles, né, da rataria, como eu gosto sempre de lembrar, fica difícil encontrar algum argumento sólido. Na falta de um argumento sólido, vem com essa conversinha de boteco. Mas é que fica, de fato, isso depõe contra o próprio advogado, né? Porque você olha uma cena dessa, você vê aquela argumentação, você diz assim, bom, eu não vou contratar um advogado desse nunca, na minha vida, né? Faltou, sei lá, eu fico em dúvida se um advogado desse nível de fato, passou no exame da OAB, entende? De tão pueril que é o argumento. Mas, enfim, isso é um comentário lateral. O que importa, de fato, nisso que a gente está vendo, e há pouco eu estava ouvindo aqui a Elô conversando com vocês, né, e como sempre, brilhante, trazendo, assim, né, observações que só uma repórter experiente, né, como a Elô traz, né, a importância desse momento histórico, né, que ela está vivendo, que ela está lá vendo de perto, e é isso que a gente está vendo, né, esses militares tendo que se explicar ao poder civil. Isso, de fato, é de uma importância histórica, esse processo que a gente está vendo no Brasil, que eu não me canso de elogiar esse avanço civilizatório que a gente está tendo. Para resumir, como eu disse, a história concatenada, com provas, não é só delação do Mauro Cid. E esse núcleo especificamente, como você já ressaltou, que tem uma importância enorme, porque era quem ia fazer o serviço sujo, né? Era quem iria sujar as mãos de sangue em nome do Bolsonaro, né? Essa é a rataria, essa é a turma dos porões, os herdeiros legítimos dos porões de 64, que felizmente estão no banco dos réus.
Rodrigo e Chico, o ministro Alexandre de Moraes, não só ele, o ministro Flávio Dino, a Rosa Weber, ela também, a Carmen Lúcia, perdão, verdade, olha aqui, eu lembro da ministra Rosa Weber, né? Porque ela foi citada ontem. É verdade, ela foi citada também, fazer jus a isso. Mas a Carmen Lúcia também, eles ressaltam muito o quanto, se o golpe tivesse sido bem sucedido, dificilmente isso estaria sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, esse julgamento teria ido adiante. Até aqui, a Elô falou isso hoje de manhã também, né? A gente dificilmente estaria também tendo essa conversa aqui, esse programa estaria sendo feito, porque de fato, não foi uma tentativa, né, de crime. Ele fala sobre, o ministro Alexandre de Moraes, ele fala sobre isso, sobre a diferença entre o crime de atentar e tentativa de crime. Então, não existe tentativa quando a gente está falando da democracia. Já estava em curso. O atentado à democracia, né? É isso. Então, vamos assistir esse trecho. É mais um momento ali histórico do ministro Alexandre de Moraes sendo didático em relação ao que estava em jogo. Vamos assistir. Nenhum dos crimes imputados aos denunciados é na forma tentada. Nós não podemos confundir crime de atentar com tentativa de crime. São coisas diversas. Como eu disse, não existe a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º, tentar e não conseguir. Não. Houve o atentado. Houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes, e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator. Talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos, e votada. Ou seja, nós não podemos confundir crime de atentar com a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Ministro Flávio Dino. Muito bom isso, né? Se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Ele diz que quem estaria analisando tudo seriam os kids pretos que estariam no poder. O Batista Júnior provavelmente teria sido preso e não estaria prestando depoimento hoje, né? Porque ele se recusou a... E ele é um homem de direita, hein? Eu já vi depois. É um conservador. Conservador. De direita, Mas ele falou, tinha limite, né? Teve eleição, não teve indício de fraude, cumpra-se, né? Então, Rodrigo, é isso. Fala, Cris. Eu diria que o Brigadeiro Batista é mais do que um conservador. Ele é um bolsonarista assumido, ou pelo menos era. Né? Foi, durante o tempo em que esteve no governo, era claramente bolsonarista, mas ele tinha uma linha de corte. Como ele mesmo disse, ele não iria dar apoio a uma ruptura institucional, né? Então, mesmo um homem de direita, um militar de direita, mas estabeleceu essa linha de corte. E aí, aproveitando aqui muito rapidamente, né, para dizer que o Brigadeiro Batista teve pelo menos uma posição digna de manter no STF, na primeira turma do STF, a um depoimento na mesmíssima linha do que ele tinha falado à Polícia Federal, diferentemente do Freire Gomes, que deu sim uma recuada. A gente sabe como as palavras são importantes e há uma diferença entre o que o Freire Gomes falou à Polícia Federal e o que falou na primeira turma. Esse tipo de situação a gente talvez veja ainda no decorrer do processo. E isso nos chama atenção, nos acende um alerta, né, para pequenas arapucas que podem aparecer ao longo desse processo na primeira turma. Forte isso. A Juliana Dalpiva chamou a atenção para um fato hoje mais cedo, Cris, ela conversava com a gente no ICL Urgente. Ela disse o seguinte, no depoimento de segunda-feira, o Bolsonaro e o Braga Neto fizeram questão de acompanhar. Eu acho que foi por videoconferência. Esse detalhe é importante.
E aí, então, eles estavam ali como se dizendo para o Freire Gomes, estamos aqui, vamos ver o que você fala. Hoje eles não apareceram. Também não, provavelmente sabiam que se aparecesse... Eles não teria nada para eles ali. Não teria nada para eles. Nada de bom, né? Mas acho que talvez conhecendo a personalidade do Freire Gomes, eles se fizeram presentes e funcionou, né? Porque ele deu uma recuada gigante entre o que falou na Polícia Federal e o que falou para o STF, em que pese para o processo... não tem grande mudança. Não tem tanto peso, me explicava a Juliana. Por quê? Porque ele confirmou que as reuniões aconteceram, que ele esteve em algumas, outros não estiveram. Ele confirmou tudo que está na denúncia da Procuradoria. Essa história, mas o senhor deu voz de prisão? Não, veja bem, eu não cheguei a dar voz de prisão, mas não foi bem... Isso não importa tanto assim juridicamente. Isso, foi a mesma coisa que eu apurei também com juristas. Eles dizem a mesma coisa, Rodrigo. A única coisa é que, assim, até, por exemplo, vamos supor, um advogado de defesa de um Bolsonaro pode tentar pedir, eu quero ouvir de novo a careação e tal... Mas, ainda assim, é muito difícil que isso seja acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, é muito, muito improvável. Todos os juristas que eu conversei dizem, olha, não é possível, mas é muito difícil que isso aconteça. Até porque está acontecendo muito rapidamente, né, o julgamento. Está avançando rápido. É o que o Cacai dizia pra gente. Acho que a previsão do Cacai acho que vai se confirmar, Chico. Voou ontem, né? Eram 12 que correram durante um dia, resolveram. E agora vem as testemunhas. Nós estamos começando com as testemunhas da Procuradoria-Geral da República, né? Hoje, por exemplo, o Batista Júnior falou na condição de testemunha da PGR, da acusação. Depois vão vir as testemunhas de todos os mais de 30 réus. Então, vai demorar muito? Nem todos precisam ser ouvidos pelo Alexandre de Moraes, pessoalmente. Ele pode colocar juízes auxiliares. Nesse caso, ele fez questão de ouvir porque era um depoimento-chave, talvez, né? Mas os outros têm o mesmo valor ouvido por um juiz auxiliar que pode tomar depoimento das testemunhas da defesa, né, Gabi? Mas o resumo, acho aqui para passar a palavra para a Cris Serra, Rodrigo, que você aponta, muito, assim, indo no cerne da questão, não é um fato, essa coisa de mandou prender, não é um fato que importa para comprovar o que está sendo investigado. Sim. Que é a tentativa de golpe. Importa mais para a gente entender a personalidade do general Freire Gomes, que fala uma coisa para a polícia, depois fala outra, fica no meio do caminho, titubeante. Mas para o processo de montar o quebra-cabeça de que houve uma tentativa de golpe, o depoimento dele serviu. Cris. É exatamente isso, Rodrigo. E também porque há provas. Como eu já falei, a gente fala isso aqui, já falamos inúmeras vezes, não são só delações. Há todo um acervo de provas que apenas confirmam o que foi dito em delações e ampliam o que foi dito na delação do Mauro Cid, ampliaram o escopo da investigação, permitiram, inclusive, se saber coisas que o Mauro Cid tinha escondido a princípio, né? O Mauro Cid foi delatando, digamos assim, a conta-gotas, homeopaticamente, né? Tanto que voltou a ser preso, porque teve aquela conversa lá por telefone, que ele falou que não era bem isso que ele queria falar, que ele foi forçado. Enfim, né? A polícia fez o seu trabalho de investigação e tem provas, né, que são fortes o suficiente e concatenadas o suficiente para traçar esse roteiro todo que a primeira turma está expondo muito bem nessas sessões e, como vocês destacaram, com rapidez, né, e que eu gostaria muito, viu, também que isso fosse um padrão no Supremo Tribunal Federal, que as ações, todas as ações, essa é uma ação originária do STF, né? Então não vai caber recurso. Tomada a decisão, está tomada, né? Mas que em outros casos, né, também haja essa celeridade que a gente está vendo, que não é ela está nos surpreendendo por uma série de características, né? Mas não tem nada de errado na celeridade com que o processo está ocorrendo. Ao contrário, e por isso mesmo, esta celeridade espero que seja adotada daqui para frente em qualquer outro processo no STF. Ô Cris, eu queria propor aqui da gente também dar uma olhada no cenário internacional, porque tem coisas importantes acontecendo. A gente vai falar também do genocídio em Gaza, mas hoje a gente tem mais uma desses capítulos promovidos pelo governo Donald Trump que deixam a gente assim estarrecido, né? Então hoje a gente teve o Donald Trump usando um vídeo
sem confirmação de fonte real, né, para tentar constranger o presidente da África do Sul por uma falsa alegação de genocídio branco no país, genocídio de brancos. Então, isso aconteceu hoje na Casa Branca. Eles receberam, né, o presidente da África do Sul para uma reunião bilateral. E aí tinha jornalista, tinha assessor, tinha Elon Musk, por exemplo, né, figuras da política e também das big techs. Mas o Trump abertamente estava ali para confrontar o presidente da África do Sul. Armou uma arapuca para o presidente da África do Sul. Total. O Cyril Ramaphosa, né? Cyril Ramaphosa. Vamos assistir esse vídeo? A gente tem aqui esse trecho, vamos lá. A lot of people are very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting, and we'll see how that turns out. But we have many people that feel they're being persecuted, and they're coming to the United States. So we take from many locations if we feel there's persecution or genocide going on. And we had a lot of people. I must tell you, Mr. President, we have had a tremendous number of people, especially since they've seen this. Generally, they're white farmers, and they're fleeing South Africa, and it's a very sad thing to see. But I hope we can have an explanation of that, because I know you don't want that. Eu quero aproveitar e trazer um outro vídeo aqui, porque ele também fez com que ele assistisse vídeos antigos de sul-africanos negros, que ele chamou de estimulando a violência com pessoas brancas, e que, enfim, um país que conviveu 46 anos com o apartheid, tendo que assistir a uma fala como essa, né, e um vídeo como esse também. Então vamos assistir mais esse trecho, vamos lá. But we are starting with this whiteness. We are cutting the throat of whiteness. There's nothing this parliament can do, with or without you. People are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. A gente fica assistindo isso aqui estarrecido, né? Tem mais um vídeo que ele finalizou, né, do que ele chama de um cemitério de fazendeiros brancos na África do Sul. Então, se vocês já estão aqui respirando fundo, né? Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa, vamos lá. Aí, ó, a gente está vendo aqui. Ele está passando, gente, no salão... Tá mostrando. Esse é o salão oval, né? É o salão oval. Da Casa Branca, enfim, onde se recebe os presidentes. Ele fez uma cena dessa com o Zelensky, um tempo atrás, lembra? Sim. Armou uma arapuca, constrangeu. Então ele está ali passando o vídeo. É uma operação de marketagem dentro da Casa Branca. É um circo. É um circo completo, né? Tentando constranger o presidente da África do Sul, que é um país dos BRICS, né? Tentando vender essa narrativa. A gente ouve falar no Brasil, né? Um pessoal da extrema-direita que fala de racismo reverso, né? Então o que ele está promovendo é isso. É como se existisse um apartheid reverso na África do Sul. É mais ou menos isso. Uma operação aí de comunicação do Trump. Cristina? Rodrigo, é isso que você falou. O Trump está se especializando em chamar outros líderes políticos, presidentes, enfim, chefes de Estado e de governo para a Casa Branca para colocá-los numa arapuca, exatamente como ele fez com Zelensky e agora essa com o presidente da África do Sul. Agora, com uma coisa muito importante que precisa ser dita. Por que isso? Bom, claro que isso tem a mãozinha podre do Elon Musk, que é sul-africano, né? Não sei se ele tem cidadania americana, deve ter, mas enfim, ele é de origem sul-africana, branco, evidentemente, como todo mundo sabe. Agora, isso que o Trump tá fazendo e falando é tudo mentira, mentira. Não há perseguição nenhuma à população branca na África do Sul. Não há perseguição a fazendeiros brancos. Aliás, ao contrário, inclusive políticos brancos na África do Sul, diante desse comportamento que o Trump já vem tendo, de fato isso hoje foi, né, uma coisa inesperada, mas ele já vinha, ele trouxe famílias sul-africanas brancas, né, dias atrás. Diz que é da cidadania, e no começo de março, exato. Isso, como se fossem perseguidos e tudo mais. Em função disso,
políticos brancos na África do Sul já disseram, não há perseguição, os brancos, inclusive, são a elite empresarial na África do Sul é de maioria branca, a elite proprietária de terra na África do Sul é de maioria branca, e o que o presidente da África do Sul fez recentemente, de fato, ele conseguiu aprovar uma lei que vai permitir, se a terra estiver improdutiva, algo assim, não lembro agora exatamente dos termos dessa lei que foi aprovada, o governo poderá desapropriar para que ela tenha uso, função social. Agora, um outro detalhe ainda mais importante, mesmo depois da aprovação desta lei, nenhuma terra de nenhum proprietário branco foi confiscada até este momento. Então, tudo que o Trump está dizendo é mentira. Eu lamento que o presidente da África do Sul, pelo que a gente percebe dessa situação, ele foi atraído, acho que com uma certa dose aí de ingenuidade política, foi atraído para essa arapuca lamentável que a gente acabou de assistir. Realmente, foi uma arapuca bem parecida com a do Zelensky, de fato, né? Porque gerou ali um constrangimento, você vê todas as pessoas assistindo, imagina só de a gente ver essa cena acontecendo, a gente se sente constrangido. Imagina, a gente está vendo aqui as imagens mais uma vez, imagina as pessoas, né, para a diplomacia também da África do Sul, ter que passar por algo parecido com isso. E a gente está falando aqui de Estados Unidos e acho que a gente não pode deixar de tratar aqui também no ICL Notícias segunda edição sobre a gravidade do que está acontecendo, nunca deixou de acontecer, né? Mas a gravidade do que está acontecendo em Gaza. Porque voltou para o noticiário por conta de uma manchete importante depois que um diretor humanitário na ONU manchetou que 14 mil bebês podem morrer de fome nas próximas horas se nenhuma ajuda humanitária chegar na região. E aí a gente está falando de uma ajuda humanitária, não é 5 carros, 5 vans entrando em Gaza. A gente está falando, conversei com a professora Arlene Clemecha hoje, que é uma pesquisadora de Oriente Médio, enfim, que acompanha esse assunto há muitos anos. Ela disse que, para se ter uma ideia, a gente precisaria de 500 carros de ajuda humanitária todos os dias em Gaza para dar conta dessa situação. Então, como disse o diretor da ONU, isso é uma gota no oceano, né? Enfim, é a continuidade do genocídio que a gente vem acompanhando, mas é muito grave o que está acontecendo na região. Então, esses últimos que entraram, porque domingo, desde o dia 2 de março, a gente tinha um bloqueio total da ajuda humanitária. E Israel, por conta de pressão internacional, liberou a partir de domingo. Só que essa ajuda é ínfima. Como disse o diretor lá da ONU, é uma gota no oceano, né, Cris? E outra coisa que a professora Arlene Clemecha aponta e que eu quero te ouvir, ela disse, olha, a única alternativa que eu vejo é realmente bloqueio comercial, sanções internacionais em bloco. São muitos países, né? Não é um ou outro. Porque até o Reino Unido e Israel já disse, vocês estão querendo retaliação? Tudo bem. Reino Unido e a Espanha, né? Subiram um pouco o tom contra Israel. Os dois países governados pela centro-esquerda, né? A Espanha pelo Sánchez e a Inglaterra, que voltou a ser governada pelos trabalhistas. Mas subiram o tom, mas não acontece nada. Sem medida nenhuma concreta, comercial, né? Não, e aí os israelenses, outro dia, a declaração de um representante do governo ou da direita israelense, dizendo, de fato, os bebês israelenses também devem ser vistos como inimigos, porque se eles crescerem, eles vão nos matar depois. Então, é um extermínio. Extermínio assumido por uma parte da extrema-direita israelense, Cris. Rodrigo, isso que você comentou da posição agora do Reino Unido, né, da Espanha, acho que a França esses dias falou alguma coisa, enfim, é intolerável o que está acontecendo em Gaza, é inaceitável. É intolerável e é inaceitável há meses, há muitos meses, né? As pessoas estão morrendo aos milhares, sei lá, a conta de mulheres, crianças, idosos, portadores de deficiência assassinados nesse genocídio
nessa coisa inominável que está acontecendo em Gaza, a conta eu já nem sei onde está, né? Tem esse dado de 14 mil crianças que morreriam de fome, que podem morrer de fome agora nesses dias, se a ajuda não chegar, mas quantos já morreram? E agora, só agora, eles estão falando, essa guerra vai fazer 2 anos, né, de outubro de 2023, agora que esses poderes falam disso, né, estão muito atrasados, né? Olha, o que eu acho, e que bom que a gente está falando aqui sobre isso, porque eu acho que isso tem que ser pauta todo dia aqui no ICL, né? Eu acho que genocídio é uma palavra que eu acho que já não dá conta para o que está acontecendo ali, sabe? É uma soma de muitas coisas, é crime de guerra, é crime de lesa humanidade, é genocídio, é tudo isso. Agora, eu lembro, Gabi, e isso, não sei se você vai lembrar, eu lembro, logo depois que teve o atentado do Hamas e Israel invadiu, acho que tinha 1 mês do conflito, eu lembro que era um feriado e nós duas participamos do programa e eu comentei com você, Gabi, isso mostra o total colapso da ONU e das instituições multilaterais em lidar com Israel, né? Ninguém consegue conter Israel. Isso, a gente falou lá atrás, porque logo com a invasão de Israel ficou claro, né, ficou caracterizada a ferocidade dessa agressão aos civis palestinos. Ficou claro que era uma guerra de extermínio. E o que aconteceu de lá para cá só confirma essa incapacidade da ONU e de várias outras instituições multilaterais. A ONU manda enviado especial para assunto humanitário, a Organização Mundial de Saúde faz apelo, todo mundo faz apelo e não adianta nada. Ou seja, aquilo que você também falou há pouco, só um esquema de sanções com a participação de muitos países, de fato, para exercer alguma pressão sobre Israel, para que parem com essa coisa insuportável de ver, que a gente está vendo todos os dias, crianças assassinadas, mutiladas, esqueléticas, como aquelas crianças que a gente via décadas atrás na África passando fome. A gente não pode aceitar uma situação dessa e por isso que, inclusive, muitas pessoas têm feito manifestações individuais, né? Como a gente comentou também aqui, o dono daquela marca de sorvete nos Estados Unidos. O Assange também fez. Vestiu a camisa em Cannes com o nome das crianças mortas. Isso, tem que fazer, porque isso é absolutamente intolerável, não é de hoje, repito, não é de hoje. Meses e meses atrás, isso já era para ter sido interrompido. Gabi, teve um encontro agora da Microsoft, que também os executivos, gente de cargo executivo, paralisou em protesto também em relação a Gaza. Um massacre. Só muito rapidamente 2 coisinhas. O presidente Lula, quando falou que era um genocídio, a imprensa brasileira gastou tintas e litros de... Não usa mais tinta, foi um né? escândalo. Mas gastaram manchetes e manchetes para dizer que... Será que a palavra genocídio não foi muito pesada? Gente, o que é? Que nome que dá para isso daí? É o genocídio. É como a Cris falou, genocídio nem dá mais conta. Nem dá mais conta. E só para lembrar, muito rapidinho aqui, invertendo, a Cris falou, temos que falar mais e temos que falar o tempo todo disso. Hoje o Provocação Histórica é exatamente sobre esse tema. Isso. Com o Breno Altman. E o Em Detalhes amanhã também. E o Em Detalhes com a Gabi amanhã também. Então nós temos, olha aí, afinal, o que é o sionismo? O Breno Altman, que escreveu livro sobre o sionismo, aliás, escreveu um livro contra o sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, e o Breno Altman é judeu, de uma família judaica, e tem essa posição forte contra o sionismo e contra o massacre promovido por Israel. Então é importantíssimo, depois que terminar muito o N2, bom. assistir o Breno Altman aí no Provocação Histórica, Gabi. Logo na sequência. E Cris, também aqui sua área de especialidade, tem uma notícia que é muito preocupante, rapidamente aqui, mas para o futuro do nosso meio ambiente, não só no Brasil, mas no mundo também, né? As comissões do meio ambiente, de agricultura e reforma agrária do Senado, eles aprovaram um PL do licenciamento ambiental. A Cris vai poder explicar muito melhor do que eu, mas está buscando afrouxar as normas ambientais do nosso país. Então, esse texto, por exemplo, ele dispensa licenciamento ambiental para empreendimento, para entidades no Brasil. Então, quero te ouvir, Cris, sobre esse retrocesso na nossa legislação ambiental.
Gabi, eu sei que o nosso tempo é curto, então eu vou ser bem sintética. O nosso sistema, nossas leis de licenciamento ambiental começaram a ser construídas lá atrás, na transição da ditadura para a democracia no Brasil. Portanto, o licenciamento ambiental é uma conquista democrática nesse país, né, que faz com que os empreendimentos, para serem instalados, as autoridades tenham que avaliar os impactos ambientais, cobrar medidas mitigadoras desses impactos, que reduzam os impactos, e as comunidades têm que ser ouvidas. Pois bem, este projeto, que já foi aprovado nas comissões e que está indo para o plenário do Senado e, infelizmente, com toda a chance, ao que tudo indica, de ser aprovado, rasga o licenciamento ambiental nesse país e nos faz retroceder décadas. É um retrocesso civilizatório, e isso no país de Mariana, Brumadinho e Maceió, 3 dos maiores desastres ambientais de mineração do mundo, e no ano da COP. Portanto, o pior recado que a gente poderia passar para o mundo do que nós estamos fazendo aqui com a legislação de proteção ambiental. De qualquer maneira, se for aprovado no Senado, ele volta para a Câmara, porque ele é originário da Câmara, e aí precisa ser travada uma luta na Câmara para que isso não seja aprovado. Cirúrgica. Cris, muito obrigada. É bom demais ter você aqui com a gente. Precisa em todas as suas análises. Obrigada, um beijo grande. Obrigado. Boa Obrigada, noite. gente. A gente, olha, hoje foi um dia, assim... Forte, de muita notícia, né? Quente. É um dia ruim para o Bolsonaro e um dia com muita notícia internacional, né? Muita notícia internacional. Bom, a gente vai nessa, porque agora a gente vai ter o Provocação Histórica com o Lindener Pareto e o Breno Altman, que você já comentou, Rodrigo. E amanhã a gente está de volta com o nosso noticiário. Vamos ter ainda muitos capítulos dessa história no Supremo Tribunal Federal sobre a trama golpista. Tem mais depoimento amanhã, hein? Tem mais depoimento. A partir de, acho que 9 da manhã, a gente já deve ter novidade a respeito disso. Isso aí. Vamos contar essa história. Rodrigo Viana, bom demais estar aqui com vocês. Amanhã a gente está de volta. Boa noite para todo mundo. Valeu. Até amanhã. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que é que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar, vale tudo por qual dinheiro, quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país. Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!